Vamos com o Dia a Dia Rural desta sexta, 21 de novembro de 2008, que começa agora. Abrindo o nosso programa desta sexta-feira com a entrevista do Conversa Franca. Hoje recebendo o advogado Rafael Guimarães Rossetti. Rafael, obrigado pela presença aqui no nosso Dia a Dia Rural. Vamos falar sobre legislação ambiental e como cumprir a legislação ambiental sem prejudicar a produção. Antes de alguns itens técnicos, vamos dar um geral nessa situação, porque a questão da legislação ambiental é uma questão bastante polêmica, é um assunto que no passado era tratado de uma forma diferente e hoje ele vem se transformando em lei cada vez mais e vai ser assim para o futuro, e existe a necessidade do agricultor, do produtor rural, se adaptar a essas novas condições, porque as leis serão cada vez mais rígidas no sentido de proteger o meio ambiente. Esse é um raciocínio correto, Rafael? É verdade, mesmo porque o tema da sustentabilidade está cada vez mais em voga. Não basta o produtor produzir, ele tem que produzir deixando condições para que as próximas gerações também produzam, né? E com as mesmas condições, com as mesmas vantagens. Você é um advogado especializado nessa área. Os problemas são muitos que os agricultores e produtores do campo têm com relação à legislação ambiental? Infelizmente sim, porque é um cipoal de leis, né? Todos têm competência para legislar e para fiscalizar em matéria ambiental, seja União, seja Estado, seja municípios. É um campo em que ninguém é responsável, as pessoas querem fiscalizar e aplicar multas, mas na hora das autoridades serem responsabilizadas, eventualmente você não consegue achar quem responsabilizar. Todo mundo manda. Todo mundo manda, exatamente, na hora de cobrar multas, na hora de lavrar autos de infração. Mas na hora de dar um suporte ao produtor rural, infelizmente, isso é muito escasso. E as coisas ficam cada vez mais difíceis, né? Outro dia mesmo eu dei a informação aqui, a notícia, de que o governo está autorizando a utilização de lâminas d'água, né? Para o cultivo de peixes, para melhorar a aquicultura, né? Para a produção da aquicultura. E as pessoas que já estão conseguindo as licenças estão muito preocupadas, porque os problemas são muitos, porque precisa a Secretaria de Meio Ambiente, precisa o IBAMA, precisa a Marinha, todo mundo precisa autorizar e um não desautoriza o outro, mas também não autoriza em cima do outro. Esse é um problema sério e os órgãos precisariam se encontrar dentro de uma mesma diretriz. Com certeza. A dica que vai para o agricultor ou para o pecuarista é que ele siga sempre a legislação mais restritiva. Ou seja, se houver um conflito aparente de normas, então uma norma diz uma coisa, outra norma diz algo aparentemente totalmente diverso, a dica que fica é para que ele siga aquela que é mais restritiva. Porque quem editou a norma que é mais permissiva vai fiscalizar e vai multar, mesmo que você esteja cumprindo a outra norma. Apesar desse todos mandam no meio ambiente, como você falou, e isso cria uma série de problemas, nós sabemos, porque estamos diariamente tratando desse assunto aqui, funciona a hierarquia de poderes quando se trata de lei ambiental? Deveria funcionar, mas nem sempre assim, infelizmente, né? As instâncias que eu digo, né? Federal, estadual, municipal? Com certeza. É como eu falei aqui, todos querem fiscalizar até para ensejar a aplicação de uma multa, mas infelizmente a hierarquia entre os diversos poderes, entre as diversas instâncias, nem sempre é harmonizada. Há uma explicação para isso, Rafael? Excesso de burocracia. Sem dúvida alguma, excesso de burocracia, excesso de leis, né? Vou dar um exemplo aqui, o CONAMA, por exemplo, que é um órgão deliberativo de nível federal, ele costuma expedir resoluções que eu adianto aqui que não tem validade alguma judicialmente. Por exemplo, uma resolução do CONAMA. Eu poderia citar várias aqui, mas eu digo assim, se isso for questionado judicialmente, com habilidade, essa resolução ela não precisa ser cumprida. Porque não tem força de lei. O órgão não tem força de lei? Não, ele é um órgão deliberativo, ele não pode fazer leis. Não pode fazer leis. Por que se cumpre resolução do CONAMA? Porque todos combinam que vão cumprir a resolução, porque às vezes convém que se cumpra a resolução. Mas se você questionar, você ganha. Com certeza, certamente. Certamente? Certamente. Outros órgãos também têm o poder de fiscalização e o caminho que a gente vê é de que seria necessário uma harmonização entre os órgãos, mas isso me parece uma coisa muito difícil de se conseguir no curto prazo. Qual é a sua opinião? Infelizmente, sim. É uma questão até política. Ninguém quer abrir mão do poder de legislar, de expedir resoluções, de fiscalizar. Então, cada órgão tem, digamos assim, a sua área cativa,
ali e que ele não quer abrir mão disso. Sem contar que também estados tomam decisões diferentes sobre, de repente, uma mesma questão, por exemplo, a utilização da água para aquicultura. Sem dúvida. Uma vez eu tinha um produtor se queixando comigo, foi no aeroporto de Cuiabá, inclusive, estava voltando para São Paulo, e ele era pesquisador, e ele tinha sérios problemas com o meio ambiente, ele tinha toda a legislação, toda a papelada em ordem, e cada hora ele tinha um problema com um órgão para poder executar o trabalho. A gente vê absurdos, inclusive, vamos supor, na questão do transporte da produção agrícola, estados querendo legislar além fronteira. Então ele quer estabelecer regras, mesmo para quando a produção sai da fronteira dele, o que é um absurdo. Né? Como é que ele vai controlar fora da fronteira? É impossível, mas nós vemos exemplos nesse sentido. Existem leis feitas nesse sentido ou tentativas de se controlar? Com certeza, sempre para ensejar a aplicação de multa. Então muitas vezes você cria uma lei absolutamente abusiva, inconstitucional, uma lei que ela é ilegal, né? Só para ensejar a aplicação de multa, para dificultar o cumprimento da lei. Aliás, a multa, e aí nós vamos estender um pouquinho para a sociedade de modo geral, no Brasil a multa não tem fim educativo, a multa tem fim de arrecadação no Brasil. Na verdade, a educação é o primeiro passo antes da fiscalização. Então, qualquer ente público, qualquer autarquia que tenha poder de polícia, antes de fiscalizar, antes de aplicar a multa, ela deveria educar. Porque muitas vezes o produtor ele não conhece a lei, ou o cidadão comum ele não conhece a lei. Então, antes de mais nada, deveria se educar. Só que isso, infelizmente, não acontece. O que acontece no campo é que as coisas ficaram de pai para filho, assim, de avô para filho, pai andando, durante muito tempo, e as pessoas continuaram dentro do mesmo processo produtivo. Acho que hoje, com canais de televisão como o nosso e outros veículos especializados, a informação chega mais rápida e a pessoa pode estar bem informada em relação aos assuntos.